O petróleo já flui no Estreito de Hormuz e o pacote laboral vai ser aprovado amanhã com Chega. Quer dizer, ainda faltam umas horas e com Chega nunca se sabe, mas em princípio. E estes são os temas para o Eixo do Mal de hoje, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Raspas de limão. Sim, chefe. Flor de sal no caramelo. Sim, chefe. Encomenda da Dona Libânia, confirmada. Sim, check. E a entrega dos bolos também? Sim, check. Check. Sim, chefe. É o Ready Check Go. Com o Vodafone Ready Check Go, pode criar checklists digitais, acompanhar tarefas em tempo real e garantir que nada fica por fazer. Com tudo organizado no smartphone ou no tablet, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. O memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão já foi assinado, a guerra acabou, o petróleo já tem um preço mais simpático, os mercados exultam e agora vão começar as verdadeiras negociações durante 60 dias. Olhando para o que se conhece este acordo e sendo que Israel e o Hezbollah ainda podem deitar tudo a perder, isto é um acordo seguro? Mas não já. Nada no Médio Oriente é seguro nem estável. E, portanto, vamos ter novos alinhamentos e consequências desta guerra. Disse um político, grande político contemporâneo, o Irão nunca ganhou uma guerra e nunca perdeu uma negociação. Trump. Esse político chama-se Donald Trump, evidentemente. E foi isso que aconteceu. O acordo tinha como objetivo principal da parte de Trump, mais do que da parte da América, da parte de Trump, duas coisas. Abrir o Estreito de Hormuz, porque a pressão internacional e a pressão inflacionária dentro dos Estados Unidos era uma ameaça, e há um novo chefe da Reserva Federal, Kevin Warsh. Vamos ver, vamos ter modificações nas taxas de juros, etc. E o outro objetivo era estender, temos 60 dias, que depois vão ser estendidos por mais 60 dias, até às intercalares, até às midterms. Portanto, havia que colocar um tampão nesta guerra, e por sua vez com o bloqueio americano que teve algum efeito, e o Irão também estava numa situação insustentável. Isto no que diz respeito ao interesse mútuo. Os países do Golfo Pérsico queriam que isto acabasse, precisam de recuperar as suas economias, o seu turismo, etc. Vamos ter muitas consequências e não apenas do lado de Israel. A primeira consequência de todas é que o acordo deixa tudo em suspenso e, portanto, vai ser tudo duramente negociado nos próximos meses e vamos precisar da intervenção do Qatar, do Paquistão também, mas sobretudo do Qatar, como o grande negociador entre as partes. E certamente com contributos de toda a gente interessada em que as hostilidades não recomecem. Evidentemente que Trump vai torpedear isto com frases idiotas, como aliás fez, uma guerra que se começa sem objetivos, sem nenhum objetivo específico. Havia vários objetivos, mas nenhum objetivo específico. E que não é terminada, acaba sempre por ter consequências nefastas para quem a começa, neste caso, os Estados Unidos da América. O Irão ganhou uma força nova, ficou a perceber que tinha um poder que até aí não tinha percebido que tinha. O de fechar o Estreito de Hormuz e tornar a economia mundial refém do Estreito, o de delinear os limites do poder militar americano com drones, mas isso já sabíamos, o exemplo ucraniano já nos tinha ensinado isso, as guerras estão a mudar, e ficou a saber que os Estados Unidos estavam dispostos a tudo para assinar um protocolo qualquer de entendimento que inevitavelmente vai acabar por pagamentos ao Irão. Quem vai fazer estes pagamentos ao Irão, o famoso fundo, quem vai fazer estes pagamentos ao Irão, eu acho que os Estados Unidos esperam que sejam os países do Golfo Pérsico. Eu sobre isto tenho algumas dúvidas, porque os países do Golfo Pérsico já vão ser chamados para Gaza, ou seriam chamados para Gaza, o famoso plano da reconstrução de Gaza. E, portanto, a Arábia Saudita tem estado num silêncio sepulcral. Claro que há negociações secretas. Aquilo que nós vamos ter é negociações secretas entre estes parceiros todos, entre Síria, Israel,
Líbano é um Estado falhado, não tem grande intervenção. O Iraque, Egito, Jordânia, Catar, Arábia Saudita, Emiratos, toda esta gente, e depois Bahrein, Kuwait, etc., esta gente vão tentar entendimentos secretos, que aliás é uma especialidade árabe, e vão armar-se. Os Emiratos já começaram a comprar armas a Israel, vão armar-se até aos dentes. No que diz respeito a Israel, o J.D. Vance fez hoje com Netanyahu aquilo que já tinha feito com Zelensky, que foi atiçar. Foi uma má ideia com Zelensky, como sabemos, e é uma má ideia porque isto vai reforçar o poder de Netanyahu antes das eleições. Isto não vai ter exatamente o efeito oposto, ou seja, Israel os israelitas vão sentir que os americanos estão a insultá-los e, portanto, não vão gostar. O que quer dizer que Netanyahu pode ganhar as próximas eleições com esta intervenção de Vance. Vance, que também, ele mesmo, um grande oportunista, é bom dizê-lo, diz que só vai candidatar-se à presidência depois dos resultados das intercalares. Portanto, é alguém que percebeu que os resultados das intercalares são fundamentais. Ao menos é honesto. A campanha do Líbano vai continuar, evidentemente, e Netanyahu voltou a reafirmar hoje num discurso completamente religioso, de enquanto ele for primeiro-ministro, o Irão não terá uma arma nuclear. O que quer dizer que a monitorização efetiva do que vai acontecer com a energia nuclear no Irão vai ser feita pela Mossad e por Israel mais uma vez. As hostilidades podem recomeçar a qualquer momento, mas eu penso que até a novembro nada de importante vai acontecer. Os barcos vão passar no estreito, a China vai fazer passar os seus barcos, o Irão já ameaçou que vai cobrar umas portagens, isso provavelmente vai acontecer. A terminar, que claro. Quer dividir Sim. com o Oman, enfim, os pobres do Oman já levaram na cabeça. Trump, a partir de agora, vai dedicar-se outra vez aos seus temas favoritos. A imigração precisa disso, que já começou, aliás, já recrudesceu em novas medidas de exclusão. Relativamente ao G7, para terminar. pode ser um péssimo acordo, como toda a gente já percebeu que é, porque é um acordo totalmente... Não é um acordo, é um projeto de acordo de intenções inconclusivo, difícil, que vai ter que ser trabalhado, mas para os países do G7 reunidos em França, o acordo foi maravilhoso e Trump teve uma figura absolutamente imperial, toda a gente à volta dele de joelhos ou mesmo de cócoras, Macron mais uma vez atento e servil, ofereceram-lhe o Palácio, estas coisas dão sempre resultado com Trump, Versalhes. O Palácio de Versalhes para ele assinar o acordo como se isto fosse o Tratado de Versalhes, e uma absoluta falta de coluna nestes líderes que é confrangedora. A seguir saíram daquela onde Trump ignorou olimpicamente Merz, a Macron dá alguma atenção porque Macron tem a dose de manteiga suficiente, Claro, temos que e avançar. deu um grande abraço a Modi e ignorou completamente o chanceler alemão. A seguir, toda esta gente foi para a reunião da NATO, que vai continuar a uma cimeira importante, ouvir os ralhetes de Peter Hegseth. Ou seja, até agora, parece que o único líder eleito que conseguiu lidar com Trump, estranhamente, talvez por ser um estrangeiro, foi Mandani, o presidente da Câmara de Nova Iorque, que teve uma reunião com Trump, não foi insultado e Trump respeitou, até o elogiou e não tem havido hostilidades. Ou seja, há uma maneira de lidar com Trump. A maneira europeia, não é seguramente a mais adequada. Luís Pedro. É estranho como aquela velha história do rei vai nu é incrivelmente verdadeira, porque desde que queiramos acreditar em algo porque nos interessa que isso seja verdade, cria-se um pacto entre as pessoas, entre os líderes, entre os políticos, para que devido aos interesses que temos momentaneamente, acreditemos nisso. E este memorando de entendimento
Não é nada. Se é uma capitulação total de Donald Trump perante o Irão. Rodeado de pormenores completamente absurdos, como o facto de ele ter ido assinar em Versalhes, o sítio onde a Alemanha capitulou. Será que ele sabe sem perceber o simbolismo de ter ido assinar o tratado em Versalhes, com aqueles dourados todos. Enfim. De resto, podemos ir cavalgando em todos os absurdos, que é a grande vitória de Trump foi reabrir o estreito que ele fechou. E a partir daí nada mais, tudo o resto é absurdo. Ele é uma fuga do Golfo, porque ele tem que sair imediatamente do Golfo. Ele precisa de chegar a 4 de julho, dia da independência, o dia dos 250 anos dos Estados Unidos, e acima de tudo, o dia do seu aniversário. Porque vai ser, acima de tudo, é o dia do aniversário de Donald Trump, e a seguir os dias dos 250 anos dos Estados Unidos. Portanto, primeiro a data é importante, depois a outra. Portanto, ele precisa de chegar lá sem a questão da guerra. E acredita que o circo se sobreporá a uma coisa trágica que foi este acordo e esta guerra. Ele acredita que vai ter tempo até novembro para que a gasolina baixe e os americanos se esqueçam. Portanto, o mais, chamou-lhe transacionável, ou seja, corrompível presidente dos Estados Unidos de sempre, que o faz à vista de todos, acha que comprou os iranianos com promessas de 300 mil milhões de dólares, que ninguém sabe muito bem de onde vêm, que ele diz que serão os países ali da região a pagar, mas que os próprios senadores republicanos estão desconfiados que serão o dinheiro dos contribuintes norte-americanos, à espera de que assim baixe a gasolina e ele assim compre os eleitores norte-americanos. Eu acho trágico que, por exemplo, Trump está há 10 anos na cena política internacional e norte-americana, que jovem de 28 anos, portanto, vamos tirar 10 anos de 18 anos, tenha sempre percepcionado a política como sendo algo assim, nunca tenha percebido que é possível estar na política com decência, com ética, com moral, e que isto não é normal. Esta maneira de ser e de estar na política não é o que é normal. Isto é uma aberração. E o que este homem, por exemplo, agora está a fazer em relação a tentar criar uma narrativa em relação a esta guerra é falso. Ele perdeu em todas as frentes. Os Estados Unidos, a maior potência militar do mundo de sempre, não se conseguiu impor ao Irão. Ponto. O Irão aprendeu que não precisa da arma nuclear, porque vai conseguir, reforçando as suas capacidades de drones baratos em Hormuz, vai conseguir estrangular ou ameaçar estrangular a economia mundial e vai criar pânico em relação a isso. Quer dizer, neste momento tem certeza sobre isso. Isso é uma certeza que tem. E Donald Trump, neste momento, vai ser confrontado com questões dramáticas nos Estados Unidos, como a piscina refletora do mall, onde gastou 12 milhões e onde os comentadores da Fox News continuam a dizer que aquilo é azul da bandeira, quando é um verde podre. Portanto, quando se quer acreditar numa coisa muito, continua-se a acreditar. Agora, este é uma capitulação de Trump. Vamos ver como é que o Irão vai reagir a isto, porque o Irão, enquanto esteve em guerra, esteve unido. O Irão em paz, dizem que a possibilidade de problemas surgirem é maior do que um Irão em guerra. Em todos os países, na verdade. E este Irão, este regime, eu hoje vi que uma cantora
tinha sido condenado a 80 vergastadas públicas por ter gravado um vídeo no YouTube com os braços à mostra. Portanto, só para ver o nível de loucura. E como é que Israel vai reagir também a este retirar de tapete que foi completamente posto de lado e foi maltratado pelo tio Trump. Tudo isto está colocado em... Trump está dependente da boa vontade de Israel e da boa vontade do Irão para que isto funcione nos próximos tempos. Muito bem. Agora, o rei não só vai nu, como a imagem do rei é horrível, estando nu. Daniel. Agora imaginei. Agora, obrigadinho, tá? Olha, escuta, eu sei que vocês não queriam ver, mas eu também não estou aqui para vos fazer favores. Bem, Donald Trump teve uma derrota humilhante nesta guerra. A parte do urânio é semelhante ao que o Barack Obama tinha conseguido sem as garantias que o Barack Obama tinha. A parte da reconstrução parecem quase compensações de guerra. Estamos a falar de 320 mil milhões. Ele fartou-se de atacar o Obama por causa de 1,7 mil milhões. 11 mil milhões de ativos foram libertados. O fim das sanções presentes e futuras. Não há nada incluindo as do Conselho de Segurança. Todas. Acabaram. Os Estados Unidos sobrepuseram-se ao Conselho de Segurança. É extraordinário, mas bastante comum. Não é? Mas depois quer que aquilo essa é que não é a parte que não é nova. Nada de sobre os mísseis balísticos, nada sobre... Não, eu disse, eles precisam ter os mísseis balísticos disponíveis. Para se defender, claro. Que é uma coisa que eu acho que até tem razão. Mas sem ogivas. Nada sobre o financiamento do Hezbollah e dos Houthis. Ou seja, a guerra conseguiu... Nada sobre a repressão do regime. Está bem, mas isso também não esperaria do Obama, do Trump. Não é? Nem do Obama, quanto mais do Trump. Não é? Ou seja, o que ele depois da guerra consegue é um acordo pior do que aquele que rasgou e abrir o estreito que estava aberto. E abriu de uma forma muito mais favorável para o Irão do que estava antes, porque na realidade acabou por formalizar o controle iraniano acabou por formalizar a verdadeira arma nuclear que o Irão tem, que é o Estreito de Hormuz. Israel pode evidentemente continuar esta guerra, mas Benjamin Netanyahu é o segundo grande derrotado desta guerra. Porque foi completamente ignorado neste acordo, totalmente ignorado, está mais isolado do que nunca do ponto de vista internacional e não me parece, que ao contrário do que eu ouço muita gente dizer, não sei se ele tem assim tanto espaço de manobra para indispor Donald Trump, porque é bom saber que Israel não existe sem os Estados Unidos. Não lhe dá jeito para as eleições? Pode lhe dar jeito para as eleições, mas Israel não existe sem os Estados Unidos. Israel não tem qualquer viabilidade de qualquer espécie, a começar por um militar, sem o apoio dos Estados Unidos. Não, a questão não é essa. Israel tem um poderio militar, é um país de 5 milhões de habitantes, é um poderio militar que nunca poderia pagar um país de 5 milhões de habitantes. Os Estados Unidos não lhe vão retirar o poder. As coisas estão a mudar muito nos Estados Unidos em relação a Israel, mesmo muito radicalmente. Estão a mudar muito, mudaram muito no Partido Democrata e estão a mudar no Partido Republicano. Até porque as sucessivas provocações de Benjamin Netanyahu, incluindo atacar o Irão, bombardear Beirute a umas horas do acordo ser assinado, também não são muito bem sentidas por uma potência global que não gosta de ser gozada por um aliado. Já tinha bombardeado o Qatar, que foi um erro. Exatamente, não foi um erro. O problema é que não foi um erro. Portanto, eu não sei... a continuação da guerra do Líbano pode acontecer, mas está a pisar gelo fino, do meu ponto de vista. Aliás, a tentativa de boicotar o acordo correu-lhe mal. Eu acho que o acordo foi ainda pior para Israel por causa disso, por ele ter tentado boicotar o acordo. A questão é, daqui a 60 dias, daqui a 120, daqui o que seja, é possível conseguir um acordo melhor? Não. Em princípio, o acordo, a partir de agora, será sempre pior para os Estados Unidos. Uma razão. O Irão sabe que Donald Trump não tem, antes ou depois das midterm, não tem quaisquer condições para retomar esta guerra. Nenhumas. Não tem. Para já o Irão tem tempo para se reorganizar.
Os Estados Unidos não têm aliados para fazer esta guerra, incluindo no Médio Oriente. Já nem falo da Europa, porque a Europa não conta nisto, mas não tem no Médio Oriente e não tem condições políticas internas, mesmo depois das 20 anos, para recomeçar uma guerra destas. Não tem esta guerra. Eu estou convencido que a participação dos Estados Unidos nesta guerra acabou. Faça Israel o que fizer. E eu não acredito que Israel se meta numa guerra com o Irão sozinho. Tenho dúvidas, veremos, não é? Portanto, basicamente há 2 grandes derrotados nesta guerra. É verdade que não sabemos o que é que vai acontecer ao Irão e internamente no Irão em paz. Muitas coisas que estavam guardadas vão explodir, sobretudo que ainda por cima o regime foi decapitado e ficaram as alas mais radicais. Os muito velhos e os muito Os novos. separatismos vão continuar. Veremos. O que eu digo também seria uma péssima notícia para todos, não é? O caos no Irão. Agora, os Estados Unidos eu acho mesmo que, não sei se, acho que há um país que pode respirar de alívio, apesar da situação terrível em que está, que é Cuba. Porque tão cedo Donald Trump não tem condições para se meter noutra. Pedro. Menos até às intercalares. Isto não é exatamente um acordo, isto é uma capitulação. Uma capitulação que eu francamente, não, ao ler o acordo, ao ler toda a imprensa internacional sobre isto, eu nem acreditava que isto fosse possível, porque isto é de uma dimensão, esta capitulação é de uma dimensão de facto extraordinária. Nem eu, acho que ninguém suspeitava que o Donald Trump estivesse tão desesperado para fazer este acordo. Porque se não vejamos, quer dizer, nenhum dos objetivos, porque havia objetivos, ou foram havendo. Primeiro, o do urânio. É muito curioso que no acordo o que está no urânio é muito mais frágil e muito menos exigente para o Irão do que o que estava no acordo de 2015, que o Trump virou para 2018. Eu relembro que em 2015 havia um acordo que punha sérias restrições ao enriquecimento de urânio. Este vago, que tem uma palavra, que tem uma expressão extraordinária, que daqui a 60 dias não se sabe que este acordo não está firmado, mas esta questão do urânio será adequadamente resolvida. Ora, isto não é rigorosamente nada. Portanto, o mundo está muito mais perigoso depois desta, enfim, desta aventura absolutamente louca e que, eu repito, ainda estou para perceber, ainda não percebi exatamente o grau de desespero que Trump atingiu para chegar a isso. Agora, o que Trump deixou foi o mundo extraordinariamente mais perigoso. Porque a procura de armas nucleares vai disparar, o poder do Irão naquela zona aumentou muito, a capacidade que o Irão vai ter de semear mais proxies e alimentar estes proxies é Quando enorme. receber o dinheiro. Quando receber o dinheiro e mesmo na própria existência. Bom, em termos... O Trump nunca paga aos credores. Exato. Depois, a economia, ainda em relação ao Irão, o Irão vê o seu poder, além de muito reforçado externamente, Médio Oriente, e já vou à parte económica, o regime sai... Eu recordo, muito reforçado, que uns meses antes da guerra havia graves problemas no Irão. Houve revoltas populares no Irão. Aliás, eu não sei se é verdade ou não, foi uma das razões pelas quais Netanyahu convenceu Trump que se calhar aquilo valia a pena, porque eles já tinham lá uns tipos, até já tinham o filho do Reza Pahlavi pronto para entrar e tudo mais. Foi uma das razões. Agora, é impensável nos próximos tempos. As execuções são absolutamente bárbaras. Bárbaras. O que está a acontecer, e a repressão ainda há de ser mais, porque estes regimes ficam muito fortalecidos. Depois tem a questão económica. Quer dizer, a arma que foi oferecida ao Irão é inacreditável. Nós estamos, neste momento, nós todos, reféns do Irão. Foi isto que Trump conseguiu. Porque a história do Estreito... O próprio Estreito de Hormuz, a Clara deu uma pequena nota sobre isso, e é bem verdade, que isso é muito interessante. O Trump diz, bom, a partir de agora e de uma maneira perpétua, o Estreito de Hormuz está aberto. Só que o acordo diz que, segundo certas circunstâncias, certas vagas, mais uma vez, podem ser impostas portagens ou compensações. Acho que são ambientais. Acho que o Irão tem uma grande tradição de preocupações É ambientais. completamente normal e Não, até e criaram uma autoridade já até para é cobrar legítimo, os portais. é legítimo Já da existe. parte do Irão, se achar que está a acontecer alguma coisa. Enfim,
pode achar que pode mandar uns drones para cima porque estava a passar uns barcos que ele não queria. Depois, a abertura do petróleo. Ontem, aquilo até foi feito antes dos acordos estarem assinados. Aliás, ainda não estão longe de estar. Deixa o petróleo vir. Deixa o petróleo vir. É verdadeiramente notável. E é o último ponto que eu acho que é muito relevante. Tem a ver com o facto de que neste momento o realinhamento estratégico do Médio Oriente vai depender inteiramente do que o Irão quiser. Porque o Irão ganhou uma guerra ao maior poder militar do mundo. O grande Satã. Não, ganhou a maior... Eles estão, neste momento, qual é a capacidade de alguém pôr o Irão de lado ou dizer que o Irão é um grande Satã, como se dizia dentro, ou fazia parte do eixo do mal. Sim. Não lembro do Não me lembro de ter aqui nenhuma pessoa. O Ayatollah. O Ayatollah. O último é importante. Há aqui um elemento muito interessante, que não tem piada rigorosamente nenhuma, que é o de nós percebermos que os tetra-mega milhões que são gastos em armamento por um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que é o maior orçamento militar do mundo, o maior exército do mundo, a mais avassaladora máquina de guerra do mundo, perde uma guerra e não consegue... Não é a primeira que perde. Não é, mas não perde uma guerra. Mas neste momento... Aliás, tem Daniel, perdido muitas. nós enchemos todos a boca sobre a capacidade extraordinária que até a inteligência artificial aplicada, aquilo era brilhante, aquilo não havia hipótese nenhuma. E agora nós olhamos para este tipo de investimentos, nós estamos a matar o mundo completamente com os investimentos em armamento, quando meia dúzia de drones, por exemplo, feitos ali no voo de escada, Mas olha, resolvem a coisa. deixa-me dizer, tem duas vantagens, apesar de tudo. Primeiro, as energias renováveis voltaram a ser consideradas. E em segundo, a América, nos próximos tempos, não é só com Cuba. Sim. Não vai. meter Eu noutra. acho que Cuba, como é um projetinho do Marco Clara, Rubio, mas deixa-me dizer uma coisa em relação não às energias vai renováveis. Vamos movimentar avançar. a sua Para máquina terminar. militar durante algum tempo. Para Isso terminar, nunca aconteceu. sim. Para terminar, a América porque é teve interessante. sempre uma guerra. Porque todos nós achamos, e eu também gostava que fosse, o que a Clara disse, em relação às energias renováveis. Só que sou cético, porque eu estou convencido que daqui a 6 meses nós vamos ter preços do petróleo tão baixos como há muitos anos não tivemos. Porque houve um grande impulso. Não, porque o shipping no Estreito vai custar mais dinheiro. Não, vai custar, mas é que o problema é que já se abriu Muito muitas bem. gargantas. Vamos avançar, porque nem às notas me parece que vamos chegar, mas vamos lá ver. Pacote laboral, alterações do Governo vão amanhã ser votadas no Parlamento, na Generalidade, com votos de quem? Muito provavelmente, estamos algumas horas, às vezes as coisas mudam muito com o Chega, mas muito provavelmente com o Chega. E, Daniel... Só precisa de se abster. A descida da idade da reforma nunca mais se ouviu falar nas últimas 24 horas. Olha o espantado que eu fiquei. Bem, vou começar por dizer que as excedências que se têm falado em relação ao Chega são falsas. Na maternidade, são as excedências que tinham sido feitas ao GT e toda a gente já tinha percebido que a Ministra retirou as excedências que tinha feito ao GT, voltou à versão anterior, já sabendo que ia voltar a fazer as mesmas excedências que tinha feito ao GT ou Chega. Os 2 dias de férias foram preparados, porque a Ministra já tinha posto no projeto que eram mais 2 dias, eram não pagos, estava-se mesmo a ver que estava a preparar-se mais. O que é extraordinário é que estes 2 dias de férias podiam existir sem nenhuma reforma laboral, bastava o Chega ter votado a favor de todas as propostas que votou contra para os 2 dias de férias retornar. Ele agora encher a boca a dizer vão ter 2 dias... Não, os trabalhadores não têm 2 dias... Não voltaram a ter os 25 dias de férias por causa do Chega. Porque o Chega foi votando contra. Foi recusando que esses 2 dias de férias regressassem. Nas reformas, como tu disseste, as linhas vermelhas ficou 10 anos, a gente logo vê, um dia destes. Eu sempre achei, aliás, nunca acreditei sequer que aquilo tivesse outra função que fosse a do costume, fazer ruído. Depois eu estive a ver as propostas do Chega, estive a ver as tais 40 e tal páginas. Tudo igual nos contratos a termo, ou seja, na precariedade. Outsourcing, tudo igual. Formação, tudo igual. Teletrabalho, tudo igual à proposta do Governo. Não é? A não obrigatoriedade de reintegração do trabalhador despedido ilicitamente, igual. Aquilo parece um projeto saído do gabinete da Ministra. Mesmo, diria, se calhar até foi.
Porque esta negociação foi uma encenação do princípio até ao fim, disso eu não tenho a menor dúvida. Toda a negociação foi uma encenação do princípio até ao fim, já tinha este destino, já tinha estas propostas, já se sabia o que o Governo já tinha preparado as coisas que ia dar, ia fingir que tinha sido o Chega a conseguir. Os trabalhadores vão poder agradecer. Há uma coisa que se liga pouco. As horas extraordinárias são uma coisa muito importante para os trabalhadores em Portugal, porque se ganha mal. A grande principal função do Banco de Horas individual É acabar com as horas. é substituir as horas extraordinárias por horas não pagas. E depois, um dia destes, recebe daqui a 6 meses, porque eles põem sempre, quando der mais jeito, não é nada quando der mais jeito, é 6 meses depois, é que isso se vê, se der. Ora, a maior parte das pessoas com quem eu falo sobre o Banco de Horas dizem não quero saber disso para nada, eu não quero que me voltem a dar as 2 horas, porque é trabalho extra em que os trabalhadores recebem mais e que faz toda a diferença do ponto de vista do salário que recebem. Cada vez que não receberem, podem agradecer a André Ventura. O spin que eu agora comecei a ouvir esta semana, foi que ao viabilizar, é engraçado perceber como a propaganda consegue dar cambalhotas extraordinárias, que ao viabilizar este Código de Trabalho, o Chega estava a piscar o olho ao eleitorado de esquerda por causa das conquistas que tinha teve conseguido. essa alucinação? Já ouvi várias pessoas. Ou seja, é bom lembrar, a alternativa não era entre a proposta do Governo e a proposta do Chega. A alternativa era entre o que está a vigor há 3 anos, não é há 40, como parece que se diz, há 3 anos, que é a agenda do trabalho digno, que são conquistas, são em geral tudo bom para os trabalhadores, e o que o Governo propõe. O que está em vigor e o que o Governo propõe. E o Chega resolveu aprovar o que o Governo propõe e não manter o que está em vigor, que é melhor. Que ele votou contra. É praticamente melhor que votou contra na altura. Eu devo dizer só uma coisa mais geral. E para terminar. O maior partido da oposição no Parlamento passou a ser, a partir de hoje, o Partido da Manhã, o Partido Socialista. Depois destes 2 meses de trabalho coordenado em tudo o que é fundamental que o Governo tinha na agenda e do que o Chega tinha na agenda, o Chega, há uma geringonça de direita. Há uma geringonça. Tem tudo, é tudo igual. A geringonça só não tornaram público o acordo que tem. Secreta. Há uma geringonça, não é nada secreta, é bastante evidente. Secreta. E, portanto, Que não foi o Partido assumida. Socialista, de facto, a partir de agora tem a sua vida facilitada porque é ele que lidera a oposição do Governo do PSD, apoiado pelo Chega. Pedro. Eu não vou perder muito tempo com o pacote laboral, eu já disse o que é que achava sobre este pacote laboral. Enfim, vou puxar aqui, vou fazer um autoelogio desde o primeiro dia, que estava certo, disse eu aqui várias vezes, que não tinha dúvida nenhuma de que queria haver... Tens de aproveitar essa Sim, oportunidade. tenho que aproveitar, não é assim tão habitual. Disse que sempre que havia um acordo nunca me pareceu possível e depois ficou completamente consolidada a minha ideia quando foi a história da revisão constitucional. Eu percebi logo que uma das contrapartidas tinha sido o pacote laboral. Portanto, o André Ventura andou mais uma vez a aldrabar toda a gente. Claro que não há nenhuma redução da idade de reforma. Claro que é tudo igual. Agora, eu não precisava, francamente, acho que ninguém precisava, mas eu não precisava mesmo, nenhuma deste acordo no pacote laboral para repetir aqui o que eu já tenho dito outras vezes. Há, de facto, uma aliança entre o PSD, entre este PSD e o Chega. Quer dizer, e, portanto, neste momento nós temos um bloco de centro-esquerda e temos a extrema-direita. É o que nós temos. E quando se tem isto, o que me espanta, e peço desculpa de alargar isto, o que me espanta é que, sabendo nós que o eleitorado centro-direita não está contente, pela sondagem do Expresso até, com esta deriva do PSD, quando nós sabemos que não há gente, que há muita gente no PSD, portanto, pelos vistos, 60 e tal %, que acha o Chega pior do que o Partido Socialista e até do Bloco de Esquerda, há aqui qualquer coisa que me transcende. Porque onde é que estão as pessoas do centro-direita neste país? Onde é que estão os líderes? Porque gente nós sabemos que há. Eleitorado sabemos que há. Que é o que está contra esta
coligação, não há outra maneira de o pôr, quando estamos a falar de nacionalidade, imigração, lei laboral, agora até a história dos crimes de ódio. Repara, o PSD prepara-se para acabar com os crimes de ódio, com o Chega. Quer dizer, isto é completamente, temos um acordo completo. Onde é que estão as figuras de direita, do centro-direita, que afirmam porque eu farto? Quer dizer, há aqui o qualquer, ou cobardia, ou uma coisa qualquer, quer dizer, está toda a gente, o eleitorado não quer. E, pelos vistos, as pessoas relevantes estão caladas. E é outro ponto que também me perturba. É porque há gente na esquerda, e sobretudo gente no centro-direita, que está a aceitar de bom grado que neste momento haja dois polos. Eu sento-me numa mesa a discutir, essa pessoa que é de centro-esquerda, e a outra pessoa aceita-se discutir com uma pessoa de extrema-direita, portanto, a legitimar completamente, fazendo com que o país pense que temos de um lado de extrema-direita e o outro lado de centro-esquerda, quando as pessoas de facto não assim o pensam. E eu vejo isto completamente propalado na Segurança Social, dito por toda a gente, quando essa não é realidade. Na comunicação social. Eu disse o quê? Na Segurança Social. Na Segurança Social. Já está a ir ao último tema. Falhado, claro. Bom, era mais ou menos inevitável. Eu sempre achei que isto ia acontecer. Isto alargou-se, esta discussão interminável. Gastou-se muita energia para um pacote laboral que, a meu ver, vai estar obsoleto em breve, porque as condições do mercado de trabalho vão mudar substantivamente. E não é num futuro distante. A incapacidade de pensar o futuro em Portugal é atávica. Perdeu-se uma oportunidade e eu acho que era mais ou menos inevitável que depois dos contorcionismos do Chega isto acabasse por acontecer. E acho que acabou qualquer possibilidade, no tempo mais próximo, de entendimento entre o Partido Socialista e o PSD. Vamos ter, seguramente, o povo votou à direita. Isso é claríssimo. O Chega tem andado a clamar que quer uma maioria de direita, que quer resultados práticos nas urnas. Não sei se o Chega vai ser um parceiro caracterizado pela sua insolência e ausência de um projeto coerente ou não. Portanto, compete ao PSD, que levou a água ao moinho com este pacote laboral, explorar a fraqueza intrínseca, porque também as tem. Nós temos uma tendência a subestimar o Chega. O Chega tem muitas fraquezas intrínsecas, não tem programas próprios económicos. Se o PSD é capaz de cavalgar isto a seu favor, não sei. Mas, de facto, entre aquilo que era o centro da democracia portuguesa, os entendimentos entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, a meu ver, acabaram. Esse tempo não acabou só em Portugal, acabou em todo o lado. É uma evolução natural da política e do tempo político em que vivemos, que é sufragada pelas pessoas. E, portanto, a esquerda está muito debilitada, o próprio Partido Socialista não está em grande forma neste momento. Há uma ausência de projeto. Talvez lhe faça bem passar a ser um partido de oposição coerente. Mas eu acho que há problemas de identidade dentro do próprio Partido Socialista, até por tradição histórica de alinhar ao centro. Eu penso é que isso acabou. Isso acabou. E aquilo que o Governo... Eu agora permito uma pequena nota. Há muitas coisas no Governo que eu acho que estão a fazer bem. Mas há uma que eu acho verdadeiramente insana e que não faz sentido nenhum, que é a perseguição aos miseráveis. A perseguição aos miseráveis começou com o magno problema das prestações sociais, como se fossem muitos milhões em que o Estado português estivesse a ser ludibriado e depois descamba em coisas tão ridículas como um subsídio de mérito cultural, que é uma coisa que talvez não devesse existir, mas existe. São os velhos que recebem uma miséria do Estado português entre 128 e não sei o quê, 200 ou 300 euros. Precisam daquilo para comer, precisam daquilo para viver. O que é que este Governo tem que estar preocupado com o raio do mérito, do subsídio de mérito cultural, que não interessa nada para a produtividade, para o crescimento económico ou para qualquer projeto político e económico coerente?
Porque esta obsessão, de um lado a visão sentimental da pobreza, que me irrita solenemente, e do outro lado esta ideia que a moralização da política num país começa pelos pobres. Começa e acaba. Pois, mas é Começa e ridículo. acaba. É ridículo. É ridículo, São não, é gastos perigosíssimo. ridículos e é um É tipo classismo, de agenda. é isso que se chama, é classismo. É um tipo de agenda que eu aconselho vivamente o Governo a não seguir Muito e a bem. parar com esta insanidade. Luís Pedro, não faz sentido e é incrivelmente injusto e imoral. Essas são as cedências ao Chega que... Não, mas o Chega aí não se mete muito. Não Mete-se na questão dos princípios. São os subsídio-dependentes e essas coisas. Nem usa Mas, olhando só para esta questão da legislação laboral, vamos ver, é uma vitória de Montenegro, porque, Disso, de Montenegro. Claro, enfim, Montenegro é toda a evidente cabeça que tinha que... Não sei se vai correr tão bem ao Chega como o Chega acha. Acho que vai correr bastante mal. Acho que não vai correr bem. Tendo dito Vai correr bastante até mal, que não era uma estás coisa essencial, arrastou isto durante meses e meses e meses, e acaba por levar isto à aprovação. Tendo em conta que vai levar à aprovação o seu próprio projeto e expondo, hoje expôs Ventura a um ridículo inominável. Quando ele falava, vocês que gritam aos gritos, a esquerda que grita aos gritos, mal. sendo que ele próprio se estava a expor à maior das contradições, que ele não precisava ir ao dia anterior, quer dizer, o que ele tinha dito desta lei laboral era que isto era um bar aberto para os despedimentos. E o seu eleitorado, a isto liga. A isto toca na sua vida, toca na sua vida. Não sou pessoa de elogiar, como certas pessoas aqui deste painel, mas eu disse aqui que o Chega iria aprovar isto, porque quem financiou o Chega queria que isto fosse aprovado. É da história da extrema-direita, sempre foi assim. Mas depois acabou a dizer, nunca só aprovaremos isto se a reforma baixar e nada mais. Hoje nem se ouviu falar de reforma. Perguntaram, ele até se fez de piu, não ouvi nada. Hoje, Ventura, eu gostava que as pessoas do Chega vissem o seu amado líder. Força André, estamos contigo, Ventura. Ouvissem o ridículo que foi Ventura gritar, esbracejar e afogar-se na sua própria contradição em relação ao dia de ontem. Não precisa de não coisa, liga mas isto, estás enganado. Em relação a este tema, estás enganado. Já agora um bocadinho, só para perceberem o absurdo que é. Quanto ao facto do partido, o PSD vai ter um congresso esta semana. Se alguém tem alguma coisa a dizer, que se levante e fale. Eu estou aqui a ler, o Expresso diz que vai haver quem fale sobre a aproximação ao Chega, mas que sim, que falem os congressos do PSD costumavam ser... E depois como é que vão para diretores do hospital ou da Segurança Social? Onde as pessoas falavam sobre as eleições internas coisas. do PSD, Luís Pedro. O Luís Montenegro já tinha anunciado isto. As pessoas é que fingiram que não viram. Mas há um congresso e é uma oportunidade. É este fim de semana. Mas és tu que os nomeias para o hospital, para tu diretor que és do hospital. social-democrata e pagas as tuas cotas, comparece. Vamos às notas. Isto é menos de um minuto. É um minuto para cada um. Vá. Um bocadinho mais que um minuto. Pedro, Ministro do Trabalho, sobre as fraudes na Segurança Social. Por acaso, a propósito do que a Clara disse, a quando do debate da Prestação Social Única, a doutora Ministra Palma Ramalho disse: num ano e meio tinham sido registadas 159 milhões de euros de pagamentos a indivíduos em prestações sociais, de dedo em riste, a tentar mostrar que havia fraudes em massa. O inuendo era este. Que havia fraudes em massa, que havia muita gente a viver irregularmente dos contribuintes, e isto validaria todas as iniquidades que estão subjacentes à nova prestação social única. Portanto, deu a entender que tudo isto das prestações únicas eram 159 milhões de miséria, quando 59 milhões de facto foi saber... Afinal, o valor... Olha, dá para comprar um fighter... Sim, afinal o valor, aquele valor de 159 milhões, não tinha nada a ver com fraude. 90%? Não tinha nada a ver com fraude e 90% já tinha
sido regularizado. Ou seja, a ministra Eram erros do mentiu do descaradamente, manipulou, foi populista. Ninguém liga. Daniel, diretor nacional da PSP, sobre a morte do Odair. É a 20ª mentira para ele. 20ª É que a ministra é da apanhada. ministra A ministra tem um estilo é um Ventura. espetáculo. Tem um estilo Ventura. Eu não vou, como não tenho tempo, não vou comentar o acórdão, que na minha opinião é bastante perturbador. O Ministério Público vai recorrer. É bastante perturbador sobre tudo o que permite. Mas não tenho tempo para isso, portanto vou concentrar-me exclusivamente na reação do diretor nacional da PSP, que não dirigiu nada à família da vítima de alguém que foi morto pela PSP, não pediu desculpas por terem posto alguém inexperiente em condições para o qual não estava evidentemente preparado, não pediu desculpa por a PSP ter forjado provas, por superiores da PSP terem forjado provas, e por ele e a Direção Nacional da PSP ter mentido repetidamente ao país. O que teve para dizer é prestar a sua grande solidariedade ao condenado. A mensagem que passa para o país é que, para a PSP, para o Diretor Nacional da PSP, primeiro não está a lei, primeiro está a corporação, só depois a lei. A segunda mensagem é que passa aos agentes da PSP, é que se sentirem ameaçados, de qualquer forma, podem matar. São livres de matar, terão a solidariedade do Diretor Nacional da PSP. E a mensagem que passa para as pessoas que vivem nestes bairros periféricos é que a lei não se lhes aplica. Não são bem cidadãos. Ora, quando se diz a um conjunto de pessoas que a lei, as regras não são para eles, não podem ficar espantados, por mais trágico que isso seja, que a revolta também não siga as regras. Porque é isso que lhes estão a dizer. A lei não é para vocês. Luís Pedro Nunes, a Ucrânia e o show que deu hoje. Muito rapidamente, 3 imagens distintas. Zelensky na Casa Branca, numa fase muito má para ele, a ser humilhado ao lado de Donald Trump porque estava sem gravata e estava a desrespeitar a Casa Branca por estar sem gravata. Passamos para há 8 dias, na Casa Branca, no corredor da Casa Branca, lutadores da UFC com calções de licra enfiados pelo rabo acima, a desfilar por ali antes de entrarem no octagon. Aquilo é mesmo decadência. Estas imagens são mesmo a decadência do mundo ocidental. Portanto, ali não há desrespeito nenhum. Romano. Portanto, ali não houve nenhum desrespeito em relação à Casa Branca, pelo contrário, e um deles até disse que Michelle Obama era um homem ali no Garden, no antigo... Enfim, em frente ao Jardim da Casa Branca. É ela e a Brigitte Macron. A terceira imagem, hoje, Zelensky já tem algumas cartas, conseguiu levar a guerra a Moscovo e arrebentar com uma refinaria que fornece 40% do petróleo, do combustível para Moscovo e até para os aviões. Saltou uma tampa de não sei quantos metros que fez uma série de memes. Slava Ucrânia. E, no Clara, entanto, a Europa continua à espera que seja Trump a fazer Clara, a relação da pátria com Ronaldo. O Pessoa dizia Burnham que tinha nele todos os sonhos do mundo e a seleção carrega todos os sonhos e frustrações dos portugueses e de Portugal e da pátria. É uma relação absolutamente doentia, não tem nada a ver com patriotismo e, sobretudo, reflete-se da relação com Cristiano Ronaldo, que é uma relação de uma malevolência tão negativa que brada aos céus. Tem 41 anos, joga para ele, não joga para ele, ninguém lhe... Não há nada que Cristiano Ronaldo, que é um formidável atleta, faça que esteja certo. Toda a gente, os teóricos de bancada, todos dão conselhos. Os 41 anos, é curioso, a forma física dele é brutal. O Tom Brady jogou até aos 45 anos futebol americano. Claro, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é só muito mais violento não fisicamente. É verdade. Muito mais violento fisicamente. O Messi tem 38. Entre 38 e 41... Marcou 3 gols. Não sei. Bom, mas é patológico. Há também um nível de, vamos lá ver, de vedetismo e de excelência em Cristiano Ronaldo, que transcendem muito a nossa mediocridade, a nossa coletiva mediocridade. Temos que sair, claro. E isso também se reflete na relação e nessa, eu não gosto da palavra negatividade, mas de uma malevolência
Epá, deixem o homem jogar, epá, como diz o Carlos Moedas, que Muito diz bem. epá todo o tempo. Vamos ter- Deixem o homem jogar, deixem o Ronaldo em paz. Vamos ter Mundial já a seguir, depois do Eixo. Nós voltamos quem na gosta de próxima futebol. quinta-feira. E já sabe, se não puder voltar connosco, estamos sempre disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias.